Bom dia, eu sou o Dr. Marcelino Nakamura e hoje eu vou explicar para vocês o que acontece quando você transforma uma cirurgia bariátrica do tipo sleeve gástrico ou gastrectomia vertical num bypass gástrico. No sleeve, o estômago é cortado no sentido vertical e é removido mais ou menos 70% da massa tecidual do estômago e ele fica com o volume final em torno de 10% do volume inicial. E a perda de peso no sleeve é dada porque o estômago fica pequeno e porque existe um efeito hormonal. Isto é, existe uma modificação na liberação dos hormônios intestinais que faz com que o cérebro interprete como que se o estômago já estivesse cheio e a pessoa já estivesse satisfeita. Então, fazendo com que a pessoa tenha uma saciedade precoce. A redução da quantidade de comida, o efeito hormonal, a mudança do padrão alimentar e o esforço físico são os principais mecanismos de perda de peso do sleeve. No bypass gástrico, o estômago ele é cortado numa pequena porção de mais ou menos 30 a 50 ml e ele é ligado no intestino direto. O intestino fica cerca de 1,5 m a 2 metros mais curto do que o original. No bypass gástrico, então, a perda de peso é dada pelo estômago pequeno, pela pequena emenda chamada anastomose entre o estômago pequeno e o intestino que fica em torno de 1,5 m a 2 metros mais curto, fazendo com que ele tenha uma menor superfície de absorção. Então, no período inicial, o bypass gástrico ele tem uma perda de peso mais rápida, porque existe o efeito intestino curto. Só que esse intestino curto, ao longo do tempo, em torno de um ano e meio, ele se perde, porque o resto do intestino que fica no trânsito, ele aumenta a capacidade de absorver, principalmente calorias vazias. Então, com o tempo, a pessoa volta a ganhar peso, até estabilizar no peso final, que geralmente fica no mesmo patamar da estabilização de quem fez um sleeve. Os trabalhos científicos mais recentes mostram que tanto o sleeve quanto o bypass, eles têm a mesma potência bariátrica. Isto é, a médio e a longo prazo, os dois proporcionam a mesma perda de peso. Em 99% dos casos, tanto no bypass quanto no sleeve, quando o paciente não perde peso, isso está relacionado com erro alimentar. Às vezes a pessoa passa a comer menos comida, mas ela não corrige o padrão alimentar. Então ela vai perder peso até um determinado limite, só que como ela continua ingerindo alimentos muito calóricos, mesmo em pequenas quantidades, chega um tempo em que o que ela ingere e o que ela gasta acaba se equilibrando. Isso acontece tanto no bypass quanto no sleeve. Só que muitas vezes o paciente tem a ilusão de que o bypass emagrece mais, porque ela viu a amiga dela emagrecer mais rápido. Mas tem que lembrar que esse emagrecimento mais rápido da amiga é por causa do efeito intestino curto. Quando a pessoa transforma o sleeve no bypass, o que acontece é que num primeiro momento ela vai ter o intestino curto também. Então ela vai ter uma perda de peso no momento inicial, só que como acontece com quem tem um bypass primariamente, o intestino curto ele reverte em pouco tempo, em torno de 1 ano e 1 ano e meio. Então a pessoa perde um pouquinho de peso e volta a estabilizar. Só que ela já começa num patamar pior do que se ela tivesse feito primariamente um bypass, porque como ela já fez um sleeve e não se alimentou direito, ela já teve uma perda de massa muscular considerável. Então, a perda adicional de peso que ela vai ter transformando um sleeve no bypass é mínimo. Só que ela vai ficar com a desvantagem de ter um estômago excluso e a desvantagem de ficar dependente de vitaminas, ferro e cálcio por toda a vida. Então, é importante saber que o bypass e o sleeve têm a mesma potência bariátrica a médio e a longo prazo. As duas proporcionam a mesma perda de peso. Transformar um sleeve num bypass não vai proporcionar uma perda adicional de peso significativa. Se você fez um sleeve e não está perdendo peso de acordo com o que você esperava, passe no seu cirurgião, passe no seu endocrinologista, passe no nutricionista, corrija seus hábitos alimentares, volte a fazer atividade física, que você vai voltar a perder peso como no começo.
Não adianta ficar tentando compensar um erro de comportamento com uma técnica cirúrgica diferente. O que você precisa é escolher uma técnica cirúrgica, uma boa equipe, seguir a orientação alimentar, fazer atividade física e fazer a mudança de estilo de vida. Assim você vai conseguir perder peso consistentemente e com saúde para que isso dure ao longo da sua vida toda. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Muito obrigado!